Olá, meu Deus do céu, eu tenho ficado assombrada mesmo com o número de pessoas que se dizem cristãos. Eu até seguia, eu até acompanhava, eu até admirava, eu até imitava, mas depois do que estão fazendo, meu Deus do céu, estão atacando, meus amados irmãos, meus queridos, estão atacando feronhamente, de maneira terrível, as irmãs do coque. Sabe por quê? Porque elas têm poder e de graça. Então eles não podem cobrar 5, 10 mil pelas suas mentorias, porque o que as mulheres lá têm é gratuito, é de graça. É como Cristo ensinou, é de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Então, o que esses grandes mentores, bilionários estão fazendo? Temos que destruir essas pessoas, temos que destruir essas mulheres. Não podemos mantê-las, porque elas estão tirando pessoas pagantes, né? Estão instruindo suas famílias que o que aqueles lá vendem por fortunas é de graça. É de graça. E aí, não é por causa do coque, não é por causa da saia longa, não é por causa da decência, mas é porque é o que dá poder. Eu acabei de ver um vídeo de um ex-bruxo mega hiper poderoso, e ele é o bruxo dos milionários, e ele falava que qualquer cristão verdadeiro tem mais poder do que ele. Você vê, ele tem todo o poder para fazer tanta gente ficar bilionária nesse país e no mundo afora, mas quando é para ir de frente, bater de frente com um cristão verdadeiro, o poder dele morreu, acabou. Então, por que atacar as mulheres do coque? Me fala, qual que é o intuito disso? Por quê? Porque elas ensinam que não precisa maquiagem, não precisa rosto bonito, não precisa levantar de madrugada para correr. Precisa levantar de madrugada e dar a primícia para o Senhor, orar, né? Jejuar, precisa. As primícias são do Senhor, mas o que os coaches fazem? Eles querem a primícia para eles. Eles vão te mandar ler a palavra de Deus, eles vão, mas depois que você pagou a mentoria, os métodos mais caríssimos, então você vai aprender que é tudo do Senhor, a fonte é Deus e que é a tua salvação, a tua restauração, a restauração da tua casa, das tuas finanças, a restauração do país, depende de você estar inteiramente com o Senhor. Mas isso fica entre um grupo fechadíssimo que pagou fortunas para estar lá. E aí, quando vem alguém dizer que isso é de graça, que é muito fácil, que é só você andar com uma mulher do coque, que você chega lá também, porque ninguém mais te toca, ninguém mais mexe, nem um feitiço, nem um encantamento, nem nada. Eu não vou dizer toda mulher do coque, porque eu conheço mulher do coque que mexe com bruxaria. Então, tem as que faz coisa errada, sim, né? Elas têm aparência, mas não são. Assim como os coaches têm aparência, mas não são, né? Então, nem todo coach vai te levar à salvação. Assim como nem toda mulher do coque vai te levar à verdadeira salvação. Então, cuidado, tá? É entre você, entre eu e Deus, é entre nós, né? Então, que isso fique bem claro para esse início de mensagem, esse início de palavra nesse dia, que eu tinha tanta coisa para falar, mas eu fiquei chocada, eu tinha que começar a falar sobre isso, sobre como está sendo ferronho, eu não sei por que motivo fazer isso, mas a gente sabe, né? O motivo é financeiro. Em Ageu, no capítulo 1, né, aqui no livro de
Ageu, no capítulo 1, ele diz que você deve dar as primícias para o Senhor, que se você não restaurar primeiro a casa do Senhor em você, Deus não vai restaurar a tua casa, as tuas finanças. Então você tem que louvar, glorificar a Deus em primeiro lugar. E aqui é um texto que o profeta Ageu, né, foi chamado e levantado por Deus naquela hora em que o povo de Israel estava cativo 70 anos na Babilônia e voltou para a terra. E estava tudo destruído. O templo, os muros, as casas, tudo destruído. E as pessoas buscaram, né? Aqui no capítulo 9 diz que eles estavam por causa da minha casa, né, a casa de Deus que estava abandonada, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Então isso não precisa uma mentoria caríssima para você aprender. Isso é de graça. Você descobre que a casa de Deus deve ser restaurada primeiro. Então você vai na casa de Deus e investe na casa de Deus primeiro. E quando a casa de Deus estiver ali para a salvação, estiver ali para a pregação da verdade, então Deus vai olhar para você, para a sua causa e vai restaurar você. Então essa disciplina de colocar Deus em primeiro lugar, levantar cedo, fazer o seu devocional, orar, jejuar, colocar Deus em primeiro lugar, não teu estômago, e isso vai te purificando de todo o pecado. Isso vai te limpando de todo o hábito pecaminoso que você tinha quando você jejua. Por quê? Porque o jejum, você não deve se mostrar sujo, entristecido, cabisbaixo. Você deve ali manter uma rotina de disciplina. É o que os coach vendem por milhões, né? É o que os coach vendem por mentorias caríssimas. No final, eles vão dizer que Deus não aceita a segunda aliança, né? Você já gastou em milhões com eles e aí você vai aprender que Deus não aceita. E por isso que a maioria é jovenzinho. Porque pessoas de mais idade já estão tentando legalizar uma segunda, uma terceira, uma quarta união, já fica muito mais difícil de ser restaurado. Por quê? Porque vai nos princípios bíblicos. Então eu vou bater na tecla. A lei toda, ela se baseia em princípios bíblicos. Quando você vai ver os princípios das leis do universo, eu passei por tudo isso, né? São 29 anos, desde o dia que eu me batizei na igreja, e mais alguns anos antes, onde eu já tinha muita sede da palavra de Deus, então eu já estudava. Então vamos dizer que eu já tenho uns 32 anos, 33 anos de busca incessante pela santificação. E quando eu decidi não perdoar o adultério, né? Então isso são princípios. O casal, quando se casa, se torna uma só carne. Isso é um princípio bíblico. É um princípio de Deus e ninguém separa o que Deus uniu. Então, eu decidi não perdoar, eu perdoei, mas eu não tenho que viver. Então, eu fui contra o princípio bíblico. Então, eu não tirei isso de mim. O que aconteceu? Deus permitiu que eu caísse no adultério. Por quê? Porque o adultério entrou através de uma janela aberta pelo meu cônjuge. E aí, né, eu decidi não me santificar e santificar ele, porque o cônjuge é santificado por mim e eu sou santificada por ele. Então eu decidi não santificá-lo, porque a santificação dele vem através de mim. E aí eu permiti que essa janela ficasse aberta, essa porta ficasse aberta, né? Isso os coaches ensinam, né? Isso os pastores verdadeiros ensinam, e as mulheres verdadeiramente do coque, que não estão em segunda aliança, elas vão ensinar. E aí, quando você permite que essa janela de pecado fique aberta, vai acontecer que esse espírito que estava nele e está em você, você que não percebeu,
Você mudou suas vestes, né? Resolveu andar igual as mulheres do mundo. Por quê? Porque o Espírito que entrou através dele está em você, está trabalhando em você. Você resolve andar igual às mulheres do mundo. Isso vale para todas as mulheres que não sabem por que querem andar igual às prostitutas. O salto alto, com maquiagens fortes, com o corpo à mostra, com as curvas do corpo muito à mostra. E as mulheres do coque não são assim, né? Então, quando o homem olha para uma mulher e tem desejo por ela, o espírito de adultério já entrou nele, só nesse olhar. Por isso que Jesus falou que é melhor arrancar o olho, melhor ser salvo sem o olho, do que ir para o inferno com os olhos. Não deixa brecha ali, o adultério já entrou só dele olhar. Então ele olhou, você como esposa quer se comportar igual aquela mulher que ele olhou, né? E aí você se comporta, se veste, né? Olha na vitrine a roupa, na tua mente está a imagem que o marido viu e você quer andar igual. Então você vai adulterar o cabelo, vai adulterar a cor do seu cabelo, porque não vai mais ser o cabelo original que Deus te deu. Vai adulterar o seu rosto, vai fazer de tudo para ter o rosto da prostituta, da adúltera, porque o espírito de adultério entrou naquela olhada daquele homem. E você não teve sabedoria de repreender. Então ele quer que você ande daquela maneira, porque ele se sente mais próximo daquelas mulheres. Mais cedo ou mais tarde, por você andar igual ela, na mente dele, ele vai ver a outra como melhor para ele. E ele vai achar que ele está certo, que é o caminho certo, que foi Deus que mandou, que foi resposta de oração, como muitos que estão no deserto dizem que o marido fala, né? Aquela mulher foi resposta de oração, mas não. O que aconteceu? Foi aberto janelas através de olhares, através de cobiça, através de desejos, e você passou a se comportar como tal, e ele passou a se comportar como tal. Então, aquela sensualidade entrou, né? Nossa, mas é muito forte tudo isso, é muito profundo tudo isso, é forte, é profundo. Por isso, eu vou te pedir uma coisa. Primeiramente, eu tenho sido muito abençoada através de muitos vídeos, de muitos canais de restauração. E eu decidi falar sobre isso. Decidi falar sobre tudo que eu passei para chegar aqui. E hoje entender que é esse o meu propósito, que é para isso que Jesus me chamou. Então, o YouTube ele tem métricas, ele tem números, ele tem metas. Então, eu assisti centenas de vídeos de testemunhos, o que me convenceu realmente de que é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que testifica os versículos bíblicos que nos levam a crer e a entender de uma vez por todas o que é o princípio básico de um casamento e como ele é feito e o que anula um casamento. O que termina um casamento? A morte. O que é o fim do casamento? A morte. Então, depois que um dos dois falecer, é que o outro fica livre. Antes disso, não está livre, tá? Por isso que o pastor sempre vai falar, até que a morte os separe. Vocês juraram perante juramento, e o voto, o juramento, tem um poder muito gigante no universo, nas leis, nos princípios do universo, de Deus e de toda a criação. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, o que eu te peço é, para eu conseguir ter alguma recompensa, você precisa olhar o vídeo até o final, né? Por quê? Porque eu preciso horas, eu preciso retenção de público, assim como eu fiz com os outros canais. Eu assistia os vídeos até o final e eu assistia mais de uma vez. Muitos testemunhos tinham muitas chaves e códigos ali. Então, eles fizeram assim, ela agiu assim.
Então eu percebi que havia a busca pelos princípios bíblicos, né? As primícias, que é Deus, em primeiro lugar Deus, tirar o ex do pedestal, tirar o cônjuge do pedestal, nunca, jamais ele deve estar no pedestal, sempre, antes de casar, durante o casamento, sempre, Deus tem que estar em primeiro lugar, o cônjuge não, né? Então, você pode até ter achado, quando você se separar, que você tirou o cônjuge do pedestal, só que não, você ainda depende emocionalmente dele, de alguma maneira você ainda quer a restauração, então você ainda tem ele no pedestal. Então, os princípios bíblicos, eles se aplicam. Então você precisa assistir o vídeo até o final, para eu ter atenção de público, o YouTube entender que o meu conteúdo é bom e passar para mais gente, entendeu? Então você assiste uma vez, se você tiver vontade de assistir mais uma vez, assiste mais uma vez até o final. Então sempre, quando você começar um vídeo de uma pessoa que você vê que é um conteúdo bom, que você vê que é uma pessoa que está te ajudando, você assiste até o final, né? E se você vê que pode ajudar alguém da tua casa, da tua família, você assiste até o final. Tinha uma chamada aqui, atrapalhou. E aí, quando você vê que você tem um conteúdo, tem um canal que está te ajudando, você se inscreve, você curte, você comenta, mas principalmente assiste até o final. E se você sente que é bom para alguém, compartilha, pede para a pessoa assistir até o final, porque é bênção, ajuda muito a pessoa, assim como ajuda você, assim como tem me ajudado. Então, é preciso eu gastar muito? Eu diria assim, quando você tem condições, é bom. Mas quando você tem que tirar da onde já não tem, é difícil. Mas o que acontece? A minha revolta é porque eles estão atacando as mulheres do coque, as mulheres, as velhinhas, as senhoras que mantiveram a igreja, a sã doutrina até hoje. E agora, para manter, em nome de manter as portas largas, abertas, e manter aquele mundo do colorido, de aceita tudo, né? Aceita pastor que faz de tudo, aceita pregador, aceita ministro, aceita cantor, aceita louvor de tudo, que é tipo. Então, em nome, eu não digo que cada um tem um estágio de crescimento, assim como eu tive, assim como você teve. Cada um tem um estágio de crescimento. Mas vai chegar uma hora que o nosso crescimento vai chegar na estatura do conhecimento da mulher de coque. Por quê? Porque ela viu que a vaidade acaba no final levando a sensualidade. Por quê? Porque ela viu que a sensualidade... E aí o velho não vai mais ver ela, mas vai querer uma novinha. Então a mulher que traz a sensualidade para dentro do seu lar acaba sendo trocada pela novinha, porque ela tá velha. O que faz o senhor de idade ficar do lado da velhinha, do coque? O Espírito Santo. Então ela aprendeu essa receita, que não é pela roupa, não é pelo cabelo, que é por ela ser espiritual. Então você não precisa andar como a novinha ou como a mulher depravada. Você tem que andar em santidade com o Senhor, entendeu? Não queira jamais confundir a visão do seu homem parecendo uma mulher de rua, parecendo uma mulher prostituta. Aquela mulher é amada do Senhor, a prostituta, a mulher de rua, todas Deus amou e quer resgatar daquela vida. Só que se ela vê que ela pode continuar do jeito que está, vindo para a igreja, ela jamais vai mudar as suas vestes. E o que vai acontecer com o olhar do seu esposo? Né? Ele pode ser facilmente confundido porque você anda igual. Então ele olha para ela e olha para você a mesma coisa. Só que aquela lá tem uma sensualidade melhor, atrai ele mais. Então deve haver diferença. Por isso é aquele lindo versículo que fala: então vereis outra vez a diferença entre quem me serve e quem não me serve, entre o santo e o profano.
tem que haver diferença. Então, no avivamento, há a diferença. Então, o mundo vai ver a diferença. Não pode ser igual. Jamais deve ser igual. Então, eu queria agora atacar porque quer vender curso, porque quer vender mentoria, porque quer vender método. É errado, né? É completamente errado. Então, eu, né, por mim, quero que se levante milhares e milhões de mulheres que façam vídeos igual eu estou fazendo, repudiando essa conduta dessas pessoas, né? Deixem de seguir, se desinscrevam, parem de acompanhar essas pessoas. Por quê? Porque o que eles estão fazendo, eles estão tocando na noiva de Cristo. Eles estão tocando na menina dos olhos de Deus, onde eles jamais deveriam pensar em mexer. Eles estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. Aquela mulher do coque é a menina dos olhos de Deus, que é a base fundamental das vigílias de oração de toda a igreja que tem hoje pregando. Ela é a base. Ela é a base. Se tem porta aberta hoje no Brasil, se o Brasil é um país livre de pregação, é porque aquela menina dos olhos de Deus sempre esteve de joelhos, de coque e de saia comprida, com calça comprida debaixo da saia. É essa mulher que sempre orou, que sempre jejuou, que sempre buscou pela propagação do evangelho no Brasil e no mundo. Então, se eles estão usando isso, é por causa dela. E eles não têm, jamais têm, deveriam pensar, ousar imaginar que iria atacar essa pessoa. Tá? Então, que esse poder que esse bruxo, né, esse bruxo falou, que ele não é nada e nem ninguém, perto de um verdadeiro cristão, que esse poder agora se levante contra esses caras, contra essas pessoas, que eles não são nada, nada, nunca foram nada, sem essas mulheres, sem a menina dos olhos de Deus. E que eles saibam reconhecer e pedir perdão enquanto há tempo, porque a queda deles vai ser rápida e brusca. Por quê? Porque eles não deveriam jamais pensar em quem não mexeu com eles, né? Não se mexe com quem tá quieto, tá? Pensa na violência que é contra essas mulheres, muitas vezes sem condições, sem dinheiro, porque elas estão sendo roubadas. A geração delas, os filhos, os netos, todos estão sendo roubados. Por quê? Porque a veinha ali, esquece, vamos pagar. Então, tudo que ela tinha economizado está sendo levado para o cofre desses bilionários. Ela está sendo roubada. Eles estão abandonando ela para seguir eles, esses caras, né? E o que vai acontecer? Você acha que Deus vai orar? Você acha que Deus vai ouvir? Você acha? Todos que fizeram isso se deram mal em toda a história. Então não se deve atacar a menina dos olhos de Deus, que é a igreja de Cristo, né? Já queimaram muitas bruxas no passado, porque eram cheias do Espírito Santo e falavam da igreja, da falsa religião, né? Na Idade Negra, toda pessoa, principalmente mulheres, que eram cheias do Espírito Santo, que tinham revelação, eram queimadas em fogueiras. Por quê? Porque a religião da época não aceitava nada que não fosse o que eles ensinavam, a idolatria, o materialismo, que era uma idade feudal, né? É isso que eles estão querendo trazer de volta, a idade feudal, onde os grandes feudos controlavam, através de uma religião totalmente paga por eles, através de padres completamente contratados por eles, que tinham que falar só o que eles queriam. Então, se houve, morreu muita gente para a gente chegar até hoje aqui, tendo essa liberdade, tá? Então, o que eles querem provocar? Eles querem provocar. Caiu alguma coisa no telhado. Eles querem provocar esse período feudal voltar, onde uma religião máxima controla, onde eles pagam para
que o povo ouça só o que eles querem que ouça, para que haja uma restrição que a gente não possa ouvir. Um outro detalhe, você deve pegar pelo menos 3 textos bíblicos de 3 autores diferentes para tentar fazer. Ali tem o tal do crivo, né, que eles falam, que eu mais falo que é um véu da grossura de um cobertor que eles querem pôr para o povo não deve se chegar jamais ao Santo dos Santos, que é somente o Moisés que nunca entrou na terra prometida que deve ir ao Santo dos Santos falar com Deus. Então eles estão querendo impossibilitar a pessoa de ter acesso à palavra de Deus. Então, o único texto que eles usam para legalizar casamento de divorciado é o texto que diz que a mulher que adulterou, então o homem pode se separar. E aí, depende da tradução, maneira que é entendida, o Mateus fala assim, então ele está livre, ou ela está livre. Se for por adultério, então eles estão livres. Eu entendo livre para servir a Deus, mas eles entendem livre para casar de novo. Só que isso contraria e diz que Deus é mentiroso quando ele fala que não deve casar de novo. E quem casa com adúltera se torna adúltero, e quem casa com o adúltero se torna adúltero. Então, mesmo a pessoa que largou por adultério, porque o outro pecou, não deve casar de novo. Por quê? Porque se eu pegar os outros textos, eu vou entender exatamente que não é o que eles querem que você entenda. A não ser que eu esquecer todo o resto, né? Eliminar todos os outros livros da Bíblia que falam sobre adultério, que falam sobre divórcio e que falam... Quando você pega divórcio, Deus odeia o divórcio. Quando você pega que Deus odeia o divórcio e que ele aceita em caso de marido assassino, marido violento, em caso de adultério, que é permitido também, e qualquer o terceiro motivo, que é quando o marido é descrente, né? Quando o marido é descrente, então você também pode, se ele está te impedindo de adorar a Deus e ele não quer mais viver com você porque você agora serve a Deus, você pode também ficar sozinho. Eu entendo que em todos esses motivos Deus permite o adultério, Deus permite o divórcio para que você seja livre para servir a Deus, né? Porque Deus não gosta de julgo desigual. Então você não casa, não pode casar com alguém descrente que não tem a mesma fé que você. Mas vamos dizer que o casal, ou um dos dois, se converteu após o casamento, mas o outro não se converte. Então há essa luta. Isso no caso quando depois de casados, né, um dos dois ouve o evangelho, se converte, mas o outro não quer se converter. Então, nesse caso, o que não quer se converter e o que quer se converter, que pode ali haver, tem essa brecha ali. No caso do adultério, tem gente que não consegue viver com essa imagem, não consegue perdoar. Perdoa, mas não consegue viver com essa imagem de fui traído. Então, pode separar, mas não deve casar. Pode ser livre, mas não casar de novo. Então, eles ajuntam ali um texto de que pode casar de novo, mas isso não está escrito. Leia, leia, leia quantas vezes. Não está escrito. Então não está escrito que pode casar de novo, fica livre. Livre para servir a Deus, né? Livre de ter que conviver com alguém que o traiu. Mas o perdão é a máxima. Se você não perdoa, você não será perdoado. A pessoa fica livre, é como diz em outro versículo, né? Se quiser se apartar, se aparte, mas se não quiser ficar sozinho, que volte. Que volte com o seu cônjuge. Então, se você pegar e ler texto por texto, né, todos que falam sobre divórcio, você não vai encontrar brecha.
Por quê? Porque você tem que achar 3 textos que dizem explicitamente que pode casar de novo, mas nenhum diz que pode casar de novo. Dizem que está livre para servir a Deus. Mas hoje em dia tem uma febre ferunha de que ninguém deve ficar só assim. Você foi incapaz de arrumar alguém. Você está sozinho, você tem que arrumar alguém. Você tem que. É uma coisa. Em todo lugar que você vai, você tem que ter alguém. Se você não é capaz de ter alguém, e aí já é assim. Já tem ali uma fila ali. Se você não quer o ciclano, ou fulano, ou aquele outro, já tem até os partidos. Então, é aquela mania de querer ajuntar casamento, que é abominação. Deus não gosta de quem ajunta casamento. Por quê? Porque tem que ser Deus que ajunta. Deus vai aproximar as pessoas que ele vê por afinidade que é certo. Agora, quando é gente ajuntando, não é de Deus. Nunca foi de Deus. Pode vir o pastor, o padre, o bispo, pode vir o bilionário falar: olha, Deus me mostrou que você deve se casar com fulano ou com ciclano. Ainda assim, você fala assim: espera aí, eu vou fazer uma campanha. Faz 40 dias de jejum e oração. E se depois de 40 dias Deus não tiver falado comigo, então eu não aceito, né? E com certeza nesses 40 dias esse fulano, essa ciclana vai arrumar alguém. E aí não foi Deus que falou com ele. Não foi Deus que falou com ele. Tenho certeza que são tudo enviados de Satanás para tirar a tua paz. Porque se Deus te permitiu estar livre, é para servir a Deus. Ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu ex. Mais cedo ou mais tarde, Deus bate lá na porta e ele volta, tá? Porque todo brinquedo jogado fora, enquanto tá lá na lama sujo, ninguém quer, mas quando você se santifica a Deus, quando você está plena em Deus, aquele brinquedo que ele desprezou, ele vai querer de volta. Ele vai querer de volta, então o ex volta. O ex sempre volta. Mais cedo ou mais tarde. E aí, como você está num nível de espiritualidade alta, ele vai ter que se igualar nisso, né? E o marido é santificado pela oração da mulher. E a mulher é santificada pela oração do marido. Então, ele volta santificado porque você está sempre orando por ele. Ela volta santificada porque você está sempre orando por eles. Então, eu agradeço você que se inscreveu no meu canal. Eu agradeço você que assiste até o final os meus vídeos. Você que vê que é um conteúdo bom, que continua compartilhando. Eu agradeço também. E eu me sinto assim muito grata a Deus por ter me dado essa janela para eu poder falar, porque tá difícil achar alguém que quer ouvir a verdade. As pessoas querem andar no caminho dos maus, como dizem em Salmos capítulo 1, né? Mas tem gente que quer a vereda do justo. Então, parabéns, Deus continue te abençoando, você vai vencer, assim como eu venci.